Olá a todos, meu nome é Augusto Barros de Figueiredo, eu sou Dispute Resolution Officer na HKA. A mim me coube falar sobre as alternativas negociais na busca do reequilíbrio contratual. Nenhum contrato, por mais complexo que seja, está pronto para lidar com a situação que nós estamos passando nesse momento. E nós sabemos que ainda há muito mais por vir. Com a avalanche de leis que vêm sendo elaboradas para combater as consequências das medidas que vêm sendo tomadas como necessárias ao combate à doença, não resta dúvida que nós teremos à frente um tsunami de disputas. Já estão acontecendo. E eu digo disputas e não ações porque é exatamente esse o principal objetivo dessa apresentação. Alertar as partes para que se conscientizem que os litígios podem e devem ser evitados e que a hora de começar a se preparar é agora. É fundamental que as partes se antecipem à negociação, iniciando a preparação para buscar o reequilíbrio contratual perdido, evitando ao máximo a necessidade de recorrer ao judiciário ou à arbitragem no futuro muito próximo. Nós sabemos que cada contrato é uma relação jurídica diferente e traz provisões jurídicas diferentes. É claro que os tipos de contrato têm uma espinha dorsal semelhante, trazem previsões semelhantes e essa costuma até ser, na verdade, a grande armadilha na gestão desses contratos e na projeção da negociação dos problemas. Muitas vezes nós não vamos a fundo, não retornamos ao contrato para verificar efetivamente o de que eles tratam. Na negociação nós colocamos algumas cláusulas, mas muitas vezes no último momento essas cláusulas na mesa de negociação elas saem do contrato. Então projetar o que nós imaginamos do contrato é a primeira grande armadilha a ser evitada. É o momento de tirar esse contrato da gaveta, passar o pente fino no contrato, verificar as principais previsões, principalmente em relação à solução de disputas. Qual é o método final de resolução de disputas? Há previsão específica de negociação, de uso de mediação? Existiria uma previsão de uso de um dispute board nesse contrato que não vem sendo utilizado? Então, essa primeira análise é fundamental. Em relação aos fatos do que vem acontecendo, quer dizer, como encarar o impacto das medidas no cumprimento das obrigações acordadas contratualmente, está no Código Civil, no artigo 389, que o não cumprimento da obrigação faz com que o devedor responda por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado, sem falar nas custas do processo judicial ou do processo arbitral, que nós sabemos que não são irrelevantes. O direito brasileiro reconhece o caso fortuito, a força maior, como um excludente de responsabilidade da obrigação do devedor e, na verdade, é nisso que muitos têm se calcado para simplesmente aceitar o não cumprimento. Ou seja, eu tenho uma situação que todos falam que é força maior ou caso fortuito, então muitos têm erroneamente pensado ter uma carta branca para o não cumprimento das suas obrigações. Como se a pandemia por si só fosse um salvo-conduto. Na verdade, na China há registro de emissão de certificados de força maior, como se isso por si só fosse resolver a análise do efetivo impacto do fato no contrato. Nós sabemos que os contratos mais detalhados, principalmente nos contratos de construção, em que o impacto de fatores externos costuma ser mais frequente, também é mais frequente, exatamente por isso, trazer previsões sobre exatamente o que será considerado caso fortuito, o que é considerado força maior, enfim, em geral os contratos também trazem alguma coisa, não se calcando apenas nas previsões da lei aplicável. Então, isso também por si só é muito importante que se veja no contrato, naquele projeto específico, naquela relação específica, se há uma restrição, um enquadramento diferenciado dos fatos. Decisões hoje pendulando entre a hipótese de força maior, a teoria da imprevisão, ou seja, muita incerteza,
mas uma única certeza, que o que faz a diferença não é a simples existência ou a simples menção do fator externo, mas sim a capacidade de comprovar o efetivo sofrimento contratual, por assim dizer, né? Então esse é o ponto principal. Nós temos que nos preparar para essa comprovação do sofrimento, do detalhamento do impacto no contrato, na relação, do que vem ocorrendo no mundo exterior, para exatamente tentar evitar que as partes tenham uma decisão imposta por um terceiro, né? A melhor decisão é autonegociada. Então, essa deve ser, sem dúvida, a primeira busca obstinada por parte dos que estão naquela relação contratual. Não sendo possível, tem-se a solução final do contrato na arbitragem ou no Poder Judiciário, mas tentar resolver antecipadamente o problema ou, minimamente, numa visão ainda positiva, você conseguir ao menos diminuir o escopo dessa disputa posterior, também é um ótimo negócio. Nós sabemos que o valor das disputas, ele sempre é calculado em cima exatamente do valor em disputa. Então, se nós conseguimos com essa negociação minimamente diminuir o escopo e preparar essa disputa, mais sucesso nós teremos futuramente, não apenas em relação ao valor empenhado para a solução final desse problema, mas também nos custos para conduzir essa solução, né? E, enfim, o dever de renegociar é um dever, muito pouco tem se falado, que exatamente esse dever de negociar, ele é um dever de probidade de boa-fé, ele encontra abrigo no Código Civil, no artigo 422, e ele deve nos guiar nesse momento, muito mais do que o pensamento simplesmente da questão da teoria da imprevisão, do caso fortuito, da força maior. Quer dizer, nos deixarmos provocar e motivar por esse dever de negociar o reequilíbrio contratual, ele é muito mais proveitoso e favorável nesse momento, né? Mais do que um imperativo legal, é uma real necessidade para as partes, já que também a violação desse dever de negociar, ele pode agravar, pode ser realmente comprovadamente mais adiante, uma causa do agravamento da situação de desequilíbrio e acarretar em uma condenação ainda maior por perdas e danos decorrentes dessa violação. Então, efetivamente, como nós podemos nos preparar para essa negociação, né? E também, por que não dizer, para eventual disputa, caso a negociação não seja bem sucedida. Uma coisa que é clara é que a inércia é a pior postura que pode ser tomada nesse momento, por ambas as partes. Se entrincheirar e iniciar uma troca de granadas não leva realmente a uma situação muito promissora, nem na disputa e nem na negociação e nem na disputa futura, né? Então, ter a iniciativa de provocar a efetiva negociação e se preparar para ela, procurando a parte contrária o quanto antes, sem dúvida é a melhor atitude a se tomar. Considerar um engajamento de um terceiro neutro no auxílio a essa negociação também pode ajudar a lidar de uma forma mais racional e mais técnica com os problemas contratuais que já vêm sendo enfrentados nesse momento, né? Muitas empresas não sobreviverão ao impacto da crise, enfim, muitas vezes com uma gestão pessoal, empresas familiares. Então, o impacto dessa negociação, você negociar pela sua vida, realmente tira muito do seu equilíbrio, do nivelamento, né, do equilíbrio negocial para que realmente essas tratativas avancem, né? Então, você conseguir o apoio de um terceiro, pode ser fundamental no momento, né? Os contratos de construção, como os modelos desenvolvidos pela FDIC,
que são muito utilizados no mercado da construção internacional, eles trazem roadmaps, né, diretrizes muito claras, muito úteis na busca desse reequilíbrio do contrato diante de imprevistos e que podem servir de inspiração nesse momento para a busca do reequilíbrio nos diversos tipos de contrato. Em geral, nesses contratos, 3 ações costumam ser decisivas para proteger a parte dos imprevistos contratuais, que é documentar, documentar e documentar, né? Nesse sentido, a documentação da situação atual da execução do contrato, para que se possa constatar o impacto dos fortuitos que se verificam no presente momento, é um recurso de primaz importância em alguns casos. Pela HKA, nós temos tido algumas demandas de produção de laudo técnico em relação à situação de obras, como uma produção antecipada de provas, e que prometem realmente se mostrar extremamente úteis futuramente na disputa, como já vem se mostrando presentemente na negociação. E um esforço conjunto com os escritórios parceiros para realmente preparar essa iniciativa será um grande diferencial no futuro. E nos contratos de construção existe a figura do registro diário de obra, que são fundamentais na resolução das disputas, à medida que trazem um registro detalhado dos problemas do projeto, do contrato, diante das oscilações diárias que passamos hoje em dia, né? Então, pensar em algo semelhante também, um diário de crise, pode ser muitíssimo útil para essas negociações, como um registro. A memória falha, né? O registro não. Então, documentar o impacto do contrato no dia a dia, quais medidas foram tomadas efetivamente para contornar aquilo, para mitigar os seus problemas, é realmente também uma excelente iniciativa. Notificar sobre a existência do problema fundamental, não apenas para formalizar a existência, mas também para possibilitar ações de ambas as partes na mitigação dos danos decorrentes. Pensar em um plano de recuperação, que também é muito frequente nos contratos de construção. Também é possível imaginar uma iniciativa semelhante para outros tipos de contrato e evitar multas e rupturas futuras. Então, essa negociação direta é muito importante. Em contratos que tenham seguros ativos, é fundamental verificar as exclusões de cobertura, pois a ocorrência de pandemia é causa comum de exclusão. E, enfim, como eu disse anteriormente, ter a clara noção da previsão contratual para a solução de disputas também é fundamental. Há um escalonamento, há uma previsão de foro simples, arbitragem, há uma cláusula média-arb escalonada, por exemplo, muito importante. No que diz respeito aos meios extrajudiciais, solução de controvérsias, entusiasta que eu sou do tema, não poderia deixar de mencionar realmente a sorte que tem os contratos em que há um comitê de resolução de disputas ativo no momento, né, possibilitando a permanente busca de soluções para os problemas surgidos ao longo da execução do contrato, em tempos de pandemia ou não, e por membros, enfim, por profissionais que conhecem profundamente não só o contrato, mas as partes. Então, esse é um momento muito interessante para notar a grande utilidade desse método no decorrer do contrato, né? É um verdadeiro seguro contra disputas que as partes podem e devem cada vez mais considerar em seus projetos. Então, concluindo, boa-fé, colaboração e a documentação na busca da continuidade das relações contratuais é sem dúvida a melhor estratégia para a crise que nós estamos passando. Utilizar os métodos extrajudiciais à exaustão, contando com o apoio de terceiros para solucionar os problemas, minimamente reduzir o escopo também dessas disputas é fundamental. Se ao final o recurso ao judiciário ou arbitragem é uma certeza, no mínimo nós podemos tentar reduzir o tempo e os custos dessa disputa. Tudo é novo, nós realmente estamos enfrentando uma situação absolutamente nova, mas coube a nossa geração enfrentar esse desafio e nós, sem dúvida, dedicaremos nossas melhores mentes, nossos melhores esforços e teremos um aprendizado muito rico decorrente dessa, que é sem dúvida, a maior crise da nossa geração e, por que não dizer,
do século, final do século passado, desse novo século. Sem dúvida a nossa geração não esperava passar por isso, mas sem dúvida passaremos galhardamente.